Você conseguiria imaginar em pleno século XXI uma feira pública onde mulheres são levadas como se fossem mercadoria, exibidas, negociadas e vendidas como esposas para homens desconhecidos? Pois essa realidade existe e acontece todos os anos à vista de todos. Estamos falando de um lugar que parece ter parado no tempo. A Feira das Noivas na Bulgária, mais especificamente entre comunidades ciganas de etnia Kalaidi. Neste vídeo, você vai conhecer os detalhes assustadores de uma tradição que, para muitos, é apenas cultura, mas para outros, uma verdadeira vitrine de submissão e humilhação. A primeira coisa que choca quem presencia o evento é o cenário. Estamos acostumados a imaginar feiras com frutas, roupas ou artesanatos. Mas aqui, as mercadorias são adolescentes e mulheres jovens, enfeitadas, maquiadas e vestidas com roupas chamativas. Muitas delas nem completaram 18 anos. Estão ali lado a lado, sendo avaliadas como se fossem objetos em um leilão humano. Os pais acompanham tudo. Na verdade, são eles os principais interessados. Para muitas dessas famílias ciganas, casar a filha com um bom partido significa prestígio e principalmente dinheiro. A jovem é levada à feira não por vontade própria, mas porque isso foi decidido pela família. Algumas sequer sabem o nome do futuro marido, mas isso, para os organizadores e participantes, pouco importa. A tradição tem séculos de história e é passada de geração em geração. Todos na comunidade sabem que, ao atingir certa idade, a filha será levada à feira. E o mais perturbador, muitas dessas jovens foram preparadas para esse momento desde crianças. Aprenderam a se comportar, dançar, seduzir e chamar a atenção, não para conquistar alguém por amor, mas para atrair um comprador. A negociação começa com olhares. Os pais dos rapazes caminham entre as jovens, observam seus trajes, sorrisos e comportamento. Quando um casal de famílias demonstra interesse mútuo, a conversa começa. O dote é negociado. O preço pode variar, dependendo da beleza da menina, da condição da família e da reputação da jovem? Sim, a virgindade ainda é um fator determinante no valor da noiva. Há risos, música alta, celulares filmando, tudo parece uma celebração. Mas para quem observa com olhos mais atentos, o que se vê é uma cena angustiante. Algumas meninas seguram as lágrimas. Outras tentam parecer felizes, afinal, resistir pode significar desonra para a família. Mas a pergunta que não quer calar é: isso é mesmo legal? Como uma prática dessas ainda é permitida? E mais importante, o que essas meninas realmente sentem? Estão felizes com o destino imposto a elas? Ou por trás dos sorrisos forçados existe uma dor profunda e silenciosa? Prepare-se, porque nas próximas partes você vai descobrir relatos reais de meninas que passaram por essa experiência. E o que acontece com aquelas que se recusam a ser vendidas? Quando as luzes da feira se apagam e os tambores cessam, o que resta não são memórias felizes, mas um silêncio pesado que poucas pessoas ousam escutar. Para o público, a Feira das Noivas pode parecer um espetáculo colorido, mas para muitas dessas jovens, ela marca o fim da liberdade e o início de uma vida que não escolheram, uma vida em que seus corpos e seus destinos foram selados por uma negociação, como se fossem parte de uma transação comercial. Conversar com as meninas da etnia Kalaidze fora do evento é quase impossível. O medo de represálias é real. Em suas comunidades, questionar tradições significa desafiar toda uma estrutura social, significa trazer vergonha para a família e, pior, significa correr risco de ser excluída, agredida, silenciada. Mas mesmo sob ameaças, algumas corajosas ousaram falar. E o que revelaram é mais chocante do que qualquer imagem possa mostrar. Uma delas, que chamaremos aqui de Helena, foi vendida aos 15 anos por um valor equivalente a cerca de 2.000 euros. Ela foi escolhida por um homem de 27 anos que sequer falou com ela antes do acordo ser fechado. Segundo Helena, a mãe chorou após o evento. Não de tristeza, mas de orgulho. Ela disse que eu consegui um bom marido, que era para eu ser grata, contou. Mas a realidade do casamento foi cruel. Helena foi obrigada a abandonar a escola. Passou a viver sob controle absoluto. Era proibida de sair sozinha, usar redes sociais ou manter contato com amigas. Os primeiros meses foram de obediência forçada.
Depois vieram os gritos e, por fim, os tapas. Outra jovem, Marina, contou que tentou fugir da feira ao perceber que seria comprada por um homem que parecia ter o dobro da sua idade. Foi arrastada pelo braço de volta para junto da mãe, que a obrigou a sorrir. "Você vai se casar e ponto", disse. A cerimônia aconteceu 2 dias depois. Casos como os de Helena e Marina são mais comuns do que se imagina, mas as autoridades locais, quando questionadas, dizem que se trata de uma tradição cultural e que, tecnicamente, nenhuma lei está sendo quebrada. Afinal, os casamentos são consentidos. Porém, o que ninguém quer admitir é que esse consentimento, muitas vezes, é fruto de pressão psicológica, medo e isolamento. E ainda existe um agravante. Em algumas feiras, os próprios organizadores admitem que algumas meninas sequer atingiram a maioridade legal. Mas como os casamentos costumam ser celebrados apenas dentro da comunidade cigana e sem registro oficial, fica praticamente impossível o Estado interferir de forma eficaz. Na prática, é como se essas jovens deixassem de existir como cidadãs. Não têm mais direito de escolha, não têm voz. Tornam-se propriedade, e se um dia tentarem fugir, enfrentarão o peso de um sistema que foi desenhado para puni-las, não os opressores. E aí você se pergunta, onde estão os direitos humanos? Onde está a proteção à infância? Como é possível que isso esteja acontecendo em plena Europa, diante de câmeras, sob aplausos e com cobertura da imprensa internacional? Na próxima parte, vamos revelar o que poucos têm coragem de mostrar. O que acontece depois do casamento. A rotina brutal, as regras silenciosas e a revolução silenciosa de algumas garotas que decidiram desafiar séculos de submissão. A feira acaba, as luzes se apagam, as músicas cessam. Mas para muitas das meninas vendidas ali, o verdadeiro pesadelo está apenas começando. Longe dos olhos curiosos dos turistas e dos flashes da imprensa, o casamento entre jovens ciganas e seus maridos se transforma muitas vezes numa prisão invisível, sem grades, mas com regras que esmagam qualquer chance de liberdade. Uma vez escolhida, a garota é levada para a casa do noivo. Ali, os costumes da comunidade Kalaidze exigem que a jovem se torne esposa, dona de casa e principalmente mãe. A expectativa é clara, engravidar o mais rápido possível e obedecer sempre. A rotina é rígida. Muitas dessas meninas não podem continuar os estudos. A ideia de trabalho fora de casa é impensável. O controle é absoluto, desde as roupas até as conversas permitidas. Celular, só com supervisão. Contato com a família de origem, somente se o marido permitir. Algumas até sonham com uma vida diferente, sonham em estudar, viajar, escolher o próprio destino, mas a maioria aprende rápido que sonhar ali é perigoso. Quem ousa questionar é silenciada, quem ousa fugir é perseguida, e quem ousa denunciar está sozinha? Sim, existem casos em que o casal consegue desenvolver uma relação de respeito, casamentos que, apesar do começo absurdo, se tornam verdadeiros. Mas são exceções. E a exceção não pode ser usada como desculpa para manter uma prática que fere os direitos mais básicos de qualquer ser humano. Ainda assim, algo está mudando. Com a chegada da internet e a troca de experiências com o mundo exterior, algumas garotas começaram a se levantar, silenciosamente, mas com firmeza. Uma jovem, que chamaremos aqui de Irina, conseguiu estudar às escondidas. Com a ajuda de uma professora solidária, aprendeu inglês e começou a documentar sua história online. Hoje, vive longe da comunidade e ajuda outras meninas a encontrarem apoio psicológico e jurídico. Há também ONGs e grupos de direitos humanos que começaram a pressionar o governo búlgaro a intervir de forma mais incisiva. Embora a feira não seja ilegal, muitos acreditam que o Estado deveria fiscalizar com mais rigor e garantir que as jovens não sejam coagidas. Mas a pergunta que permanece no ar é: até quando essa tradição será tolerada? Quantas meninas ainda terão que ser vendidas como se fossem gado em uma feira a céu aberto, enquanto o mundo observa com curiosidade, mas sem agir? Essa não é apenas uma história sobre a Bulgária, é um alerta global. Porque toda vez que aceitamos uma tradição que ignora a dor humana, que transforma mulheres em mercadorias, estamos perpetuando ciclos de opressão que deveriam ter sido enterrados há séculos.
Essa feira não vende apenas noivas, ela vende a ideia de que uma vida vale menos do que um costume antigo. E isso, no mundo de hoje, deveria nos chocar mais do que qualquer espetáculo folclórico. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você também tenha se revoltado. Que bom! O desconforto é o primeiro passo para a mudança. Compartilhe esse vídeo. Comente o que você sente ao saber dessa realidade. Curta, inscreva-se no canal e, mais importante, ajude essa história a alcançar quem precisa saber que, enquanto nos calamos, essas meninas continuam sendo vendidas ano após ano. No vídeo sugerido a seguir, você vai descobrir outra prática chocante que acontece longe dos holofotes, mas que precisa ser exposta. Não perca! Clique e continue essa jornada de verdades que ninguém quer contar.